Muito bem, estamos de volta. Este é o Encontro Saudável, que você pode acompanhar pela internet também, viu? Nossa página no Facebook é facebook.com/Encontro Saudável. Siga as nossas atualizações, fique por dentro de tudo o que acontece aqui na TV Medicina e Saúde. Bom, o assunto é intolerância à lactose. Nós sabemos que existe uma forma de tratar, o diagnóstico, tudo isso foi dito no bloco anterior com o Dr. Nilson e também com a Caroline Doneda. Agora, nós vamos ver a parte medicamentosa. E eu converso com a Cássia Tomás, que é farmacêutica, nossa consultora bioquímica também, né, Cássia? Tudo bem com você? Tudo bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar novamente aqui no programa. Que bom, é sempre bom ter pessoas bonitas, competentes, como você, e gravidinha, 6 meses já, né, Cássia? Tá quase. Passa, né? Menino ou menina? É uma menina. Nome não foi escolhido ainda? Ainda não. Mas se você quiser, a gente dá dicas, viu? Aí o pessoal de casa pode mandar sugestão também para bebê da Cássia. Aliás, menina tem essa particularidade, a gente pensar em nomes diferentes, composto, né? Fazer essas combinações, parece que fica tão mais delicado, né? É verdade, são muitas opções, né? Difícil é agradar todo mundo, né? É agradar o pai, a mãe, todo mundo. A escolha tem que ser as 7 chaves, depois só fala, decisão tomada. É verdade. Mas, Cássia, vamos falar então sobre a parte medicamentosa de quem sofre com intolerância à lactose. Quais são as medicações que existem no mercado hoje que podem auxiliar quem tem esse tipo de problema? Então, Soraya, basicamente, quando fala-se de intolerância à lactose, a gente pensa em como tratar. Os sintomas, em geral, são de formas variadas. Porque muitas vezes vai usar um antiflatulento, alguma medicação nesse sentido. Mas especificamente para tratar a causa da intolerância, que seria uma dificuldade do paciente, uma dificuldade do organismo em digerir a lactose, que é o açúcar do leite, existe uma enzima que já está no mercado há algum tempo. Agora, mais recentemente no mercado nacional também, porque antes tinha uma dificuldade dos pacientes adquirirem, ela era importada, tudo mais, agora a gente tem a disponibilidade dessa enzima no mercado nacional. E como a intolerância à lactose é uma dificuldade do paciente digerir esse açúcar do leite, que é a lactose, a enzima, ela é a que tem capacidade de quebrar a lactose, de quebrar esse açúcar. Porque como outros alimentos, quando você faz a ingestão, o teu corpo não tem a capacidade de absorver esse alimento na forma integral. Então a digestão começa, quando chega no intestino, existem algumas enzimas. A enzima lactase se liga à lactose, que é o açúcar do leite. E vai quebrar essa lactose em duas partes menores, 2 açúcares menorzinhos, que é a glicose e a galactose, que são, nesse caso, absorvidas pelo intestino. Então, quando o organismo tem uma deficiência dessa enzima, porque muitas vezes na intolerância à lactose ou tem uma não produção, uma produção muito pequena de lactase, então o organismo não tem essa capacidade de quebrar a lactose ou tem uma capacidade diminuída. Por isso que surgem os sintomas, os gases, a diarreia e tudo mais, porque a lactose não é quebrada em 2 partículas menores, ela não é absorvida e dessa forma causa os sintomas, toda, né? Isso mesmo. Certo. Em quais casos podem ser tomados esse tipo de medicamento? A enzima não existe nenhuma contraindicação, até mesmo porque é uma enzima que é produzida pelo nosso próprio organismo, então você só está suplementando por ter uma deficiência. Crianças menores de 3 anos, gestantes, mães que estão amamentando, sempre deve tomar um cuidado especial, mas não existe nenhuma contraindicação, nem mesmo para esses pacientes. Todos os pacientes podem fazer uso, lembrando que tudo depende muito da conduta terapêutica e da conduta adotada pelo médico e pela nutricionista, né? Porque em muitos casos, a primeira conduta nutricional e médica é a retirada de todos os alimentos que contêm lactose. Uma dieta restritiva mesmo, né? Uma dieta restritiva. Nesse caso, a gente não teria o porquê ingerir a lactase, porque você não vai estar ingerindo a lactose, né? Os 2 nomes são muito parecidos, né? Confunde um pouco as pessoas às vezes, né? Até, mas realmente tem toda essa denominação. A lactose é o açúcar presente no leite. A lactase, só muda o A, é a enzima que se liga à lactose e faz a quebra e acelera essa quebra
da lactose em partículas absorvíveis. Que é a né? deficiência que algumas pessoas apresentam. E às vezes, quando que é usada a enzima, que é muito comum? A pessoa tem intolerância, ela tem uma dieta restritiva, mas em algum momento da vida, em algum momento da rotina, do cotidiano, ela vai a uma festa, a um jantar, a um aniversário, e ela muitas vezes não sabe o que ela vai ingerir. Então a pessoa toma a enzima antes dessa refeição. Quanto tempo antes de ingerir esse tipo em torno de meia hora, 1 hora. Certo. Essa questão é bem importante, Soraya, porque assim, a sensibilidade de cada paciente é diferente. Então essa é uma questão que cada paciente também pega, como é uma doença que o paciente normalmente, ou é por um período, ou pode ser para o restante da vida, a pessoa vai se adaptando. Porque existe até, por parte do fabricante, uma recomendação. Mais ou menos 1 litro de leite tem aproximadamente tantas gramas de lactose, você vai tomar aproximadamente 10.000 unidades de lactase. Tem daí aquele valor correspondente em lactase. Aproximado. Só que como a sensibilidade é diferente, os níveis de intolerância são muito diferentes, isso depende muito de cada paciente. Entendo. Alguns pacientes, por exemplo, podem comer um queijo, algum derivado, um iogurte e não tem nenhum tipo de reação. Mas se tomar um copo de leite maior, alguma quantidade, aí sim eles vão ter reação. E já alguns pacientes, com qualquer quantidade de derivado do leite, ele vai ter reação. Então isso é muito específico assim, de cada paciente mesmo, a percepção individual de cada um. Tá, Cássia, pode acontecer também de muitas pessoas, até porque começa a falar em intolerância à lactose e de repente começa a sentir alguma coisa diferente, começa a ter esse mal-estar, já associa, já acha que tem realmente, que é intolerante à lactose e começa a consumir esse tipo de medicação por conta própria. Tem casos, eu já conheço alguns casos de pessoas que não têm o diagnóstico, não foram ao médico e dizem, não, eu tenho intolerância à lactose e está tomando esse tipo de medicamento. Quais são as consequências para essa pessoa? Soraya, da mesma forma que nós conversamos da automedicação no outro dia, pode mascarar algumas coisas. Principalmente, como o Dr. Nilson e a Carol falaram no bloco anterior, o diagnóstico é muito importante para saber o nível, um exame detalhado, porque muitas vezes essa intolerância, a ingestão por muito tempo daquele alimento que causa alguma reação no organismo, às vezes o intestino está um pouquinho machucado. Então existem algumas questões importantes. Não existe nenhuma contraindicação expressa que essa pessoa não possa tomar a lactase. Ela pode fazer uso, mas é sempre muito importante procurar o auxílio do médico para ter um diagnóstico certo, para fazer toda a conduta nutricional que é indicada, que vem, que é baseada em artigos, em estudos científicos que comprovam qual é a melhor forma de fazer isso. Então é muito importante o diagnóstico médico e a orientação nutricional antes mesmo da medicação por conta própria, né? Perfeito. Tem que ter esse acompanhamento. Nós não somos médicos, nós temos que ter isso muito claro. Esse negócio de achismo, eu acho que tenho, vou tomar, não é bem assim que tem que acontecer não, né? Tem que ter, como a Cássia salientou aqui, o diagnóstico, o acompanhamento terapêutico, o acompanhamento nutricional, isso é fundamental. Saúde, né, gente? Não dá para brincar. Outra coisa que eu queria comentar com você, que você falasse a respeito de remédios que contêm lactose. A gente tem que ter esse cuidado também de ler a bula para ver a composição, a exemplo do que a gente faz com os alimentos que contêm lactose, né, Cássia? Será que as pessoas estão atentas a esse tipo de informação? A lactose ela é utilizada como excipiente, isso é muito comum, tanto em comprimidos como em cápsulas. O excipiente é o veículo, é o que leva o medicamento a atingir o sítio ativo dele, a ser absorvido, a ser dissolvido no estômago, a ter toda essa questão. Então é o que auxilia o medicamento para que ele complete o seu ciclo. A lactose era e é ainda um excipiente muito utilizado. Só que a quantidade é muito pequena, né? Então, quem vai ter uma reação a esse medicamento que tem a lactose como ingrediente inativo lá no recipiente? É quem tem uma sensibilidade muito grande.
aquele paciente que com qualquer... o paciente que às vezes não consegue comer a margarina, porque a margarina contém traços de leite. Alguns pacientes não conseguem tolerar nem o traço do leite. Puxa. Esses pacientes vão ter problema com a medicação, né? Sempre na bula do medicamento tem o ingrediente ativo, que é o princípio ativo, que é o fármaco, e tem o ingrediente inativo. Normalmente ele vem com essa denominação mesmo de excipiente. Então sempre vai ter a opção lá, lactose. Quando o medicamento for industrializado, muitas vezes o paciente não tem a possibilidade de comprar aquele mesmo medicamento com um excipiente diferente, até mesmo porque esse medicamento é produzido em escala industrial. A opção nesses casos é a manipulação, porque na manipulação também é usado a lactose como excipiente, mas você consegue individualizar a fórmula para cada paciente. Então, o paciente que é intolerante a mesmo a pequenas quantidades de lactose, ele pode manipular o medicamento que ele tem necessidade de tomar e conversar com o farmacêutico da farmácia, expor a situação para que essa lactose seja substituída por outro ingrediente, por outro recipiente que tenha a mesma finalidade e que não prejudique a absorção do fármaco. Perfeito. Agora, só para finalizar essa questão do remédio, da enzima. Você falou que antes só tinha a versão importada, hoje é fabricado no Brasil. É caro, é fácil acesso, pode ser manipulado, como você estava falando também, né? Sim. Existem algumas opções comerciais disponíveis no Brasil já. O valor já é mais acessível, é em torno de R$60, 30 unidades. Aí depende se o paciente toma todo dia, às vezes tem paciente que não consome leite todo dia, então ele só vai ingerir antes da refeição que ele for tomar leite, né? Então em torno de 30 unidades fica em torno de R$60. Tem duas opções comerciais, algumas, além da lactase, tem outras enzimas, mas especificamente duas opções comerciais apenas com a lactase, e uma é em sachê, a outra é em forma de um tablete, como se fosse um comprimido mesmo, e tem a opção também... Vamos só pra gente, não precisa mostrar ali, Isso, só pra essa gente ver aqui essa é um em tablete, um comprimidinho, né? Toma então meia hora ou uma hora antes de fazer o Isso. consumo do leite ou do derivado do leite, né? Isso e mesmo. a pessoa não sente absolutamente nada. Vai deixar de sentir os sintomas ruins que ela sentia. Porque se ela ela ingeriu lactose, ela vai ter aqueles sintomas todos, sintoma de má digestão, gases, sintoma de estufamento, ela vai deixar de sentir esse sintoma. Porque ela vai ter a absorção, a lactose vai fazer todo o caminho dela no organismo, ela vai ser quebrada e vai ser absorvida, não vai ficar sobrando lá no intestino, que às vezes quando ela não é absorvida, ela fica no intestino, causa diarreia, aí tem a questão da formação dos gases, fermentação, tudo mais. Bola de neve daí, né? Ruim, né? E tem a questão da manipulação também. A manipulação, ela pode ser feita em sachês ou em cápsula, também tem essa opção. E bem importante, Soraya, salientar, é porque a lactase, a enzima, ela não é vendida em miligramas. Quando você vai numa farmácia pedir um medicamento ou comprar um medicamento industrializado em geral, você fala, eu quero tal medicamento de 10 miligramas, de 20 miligramas. A lactase não é em miligramas. E às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, mas por que não é em miligramas, né? E por que não é? Isso. É porque a lactase, ela depende da atividade enzimática. Como é uma enzima, ela depende de um pH específico para ter atividade. As enzimas, elas aceleram e fazem todas as reações do nosso organismo acontecer. Só que elas precisam de um pH ideal para funcionar, de uma temperatura ideal, de vários fatores influenciam nessa atividade enzimática. Então, às vezes eu posso ter um pó e eu tenho uma atividade enzimática reduzida. Então, eu vou precisar muito mais volume desse pó para mim ter a atividade enzimática necessária. Certo. Por exemplo, os comerciais em geral, para adulto, é 10 mil unidades, que é o que a gente chama de atividade enzimática. Às vezes, um fornecedor, um fabricante, tem um volume para isso. O outro fabricante tem outro volume, depende da origem do pó. Entendo, né? A concentração da atividade enzimática é diferente dependendo do pó. Por isso que muitas vezes, principalmente no passado, quando começou, por exemplo, a manipulação da lactase, às vezes você manipulava em uma farmácia e vinha uma cápsula.
você manipulava na outra, vinha 3. Mas por quê? Isso confundia também o paciente, Isso confundia o paciente, porque a determinada farmácia tinha o pó mais concentrado. Então, para mim atingir 9.000, 10.000 unidades enzimáticas daquela enzima, naquele pó, eu preciso de uma quantidade muito menor em volume do que do outro que é menos concentrado. No final das contas, a terapêutica é a mesma, desde que eu consiga ingerir 3 cápsulas. Olha aí, tem isso também. Olha como é importante a gente prestar atenção nesse tipo de explicação. Às vezes está aí consumindo e nem sabe o que está consumindo e nem por que está consumindo aquele volume, né? E às vezes, em vez de tomar 3, toma uma cápsula. Nossa, mas não fez efeito, porque você não tomou a quantidade de enzima realmente necessária com a atividade enzimática. Aí, Cássia. Obrigada pelas informações mais uma vez. Nossa consultora aí, farmacêutica e bioquímica, que veio esclarecer para você. Se tiver dúvidas, escreva, gente. Não fique com dúvidas. contato@medicinesaude.tv.br. A gente vai perguntar para a Cássia Tomás e ela vai trazer as informações para você em primeira mão. Obrigada mais uma vez. Saúde para bebê. Obrigada, tá vindo aí, né? sucesso. Nasce em